Ele fez o impensável. Confessou sua atração por outro homem em uma conversa casual, expondo anos de segredos reprimidos. O choque veio rápido, como um soco no estômago. Sua família descobriu e reagiu com frieza, criando um abismo que ameaçava engoli-lo. Mas essa vulnerabilidade abriu portas para uma liberdade inesperada. Prepare-se para uma jornada de autodescoberta, onde o medo dá lugar à coragem e a conexão verdadeira surge das cinzas do conflito. João acordava todos os dias com o peso de uma vida que não parecia sua. Aos 35 anos em São Paulo, ele se arrastava pela rotina como se estivesse preso em uma corrente invisível. O apartamento pequeno no centro da cidade era seu refúgio e prisão ao mesmo tempo. Paredes que ecoavam o silêncio de noites solitárias. Trabalhando remotamente como analista de dados, ele passava horas diante da tela do computador, mergulhado em planilhas e relatórios que o isolavam do mundo exterior. Evitava reuniões presenciais, alegando problemas de conexão, mas a verdade era o medo de olhares julgadores. Seu corpo, acima do peso, era um lembrete constante de inseguranças acumuladas ao longo dos anos. Por que eu me deixei chegar aqui? Pensava, enquanto digitava números que não preenchiam o vazio dentro dele. O amor, para João, era um conceito abstrato, algo que acontecia com os outros. Ele nunca havia namorado, nunca sentido o toque de alguém que o desejasse de verdade. Virgem aos 35, ele se convencia de que era melhor assim, sem decepções, sem riscos. Mas no fundo, a solidão corroía. Ele escondia sua atração por homens como um segredo perigoso, temendo o que a família diria, o que a sociedade brasileira, ainda marcada por preconceitos, imporia. E se descobrirem? E se me rejeitarem? As perguntas giravam em sua mente como um ciclo vicioso, impedindo qualquer tentativa de mudança. O único escape era o voluntariado na ONG Mãos Solidárias, na periferia de São Paulo. Lá, nas favelas de Paraisópolis, ele distribuía cestas básicas e sopa quente para famílias carentes. O trabalho era exaustivo: carregar caixas pesadas, organizar filas sob o sol escaldante ou a chuva fina, lidar com histórias de miséria que faziam suas próprias dores parecerem pequenas. Mas era ali que João encontrava um fiapo de propósito. Ver uma mãe agradecendo por uma refeição quente, ou uma criança sorrindo ao receber um brinquedo doado, dava a ele uma sensação de utilidade. Pelo menos ajudo alguém, murmurava para si mesmo, enquanto empilhava pacotes de arroz e feijão no galpão improvisado. Uma terça-feira comum mudou tudo. Durante uma distribuição de cobertores em uma praça lotada, Pedro apareceu. Novo voluntário, ele se apresentou com uma energia que contrastava com o ar cansado dos outros. "Ei, João, certo? Vamos nessa, parceiro", disse, pegando uma caixa sem hesitar. Pedro era assumidamente gay, algo que ele mencionava casualmente, sem drama, como se fosse parte natural de quem era. Eles trabalharam lado a lado. Pedro organizava as filas com piadas leves, fazendo as pessoas rirem apesar da fila longa, enquanto João contava itens em silêncio. No final do dia, Pedro puxou conversa. "Cara, você é quieto, mas parece que pensa 1000 coisas. O que te trouxe para cá?" João hesitou, mas respondeu: "Preciso de um motivo para não enlouquecer em casa." Pedro riu, e a conversa fluiu. Ele contou sobre sua própria jornada, ter se assumido aos 20 anos, enfrentado rejeições, mas encontrado força na autenticidade. Ser você mesmo é libertador, sabe? Mesmo que doa no começo. As palavras atingiram João como uma faísca. Ele, que vivia atrás de máscaras, sentiu inveja dessa liberdade. Nos dias seguintes, eles se esbarravam mais. Pedro o chamava para ajudar em tarefas, e João se pegava rindo de anedotas bobas, algo raro em sua vida cinzenta. A conexão cresceu rápido. Em uma ação noturna, distribuindo agasalhos em uma comunidade sob chuva fina, Pedro compartilhou mais. "Minha família demorou a aceitar, mas eu não desisti. Hoje, eles entendem." João ouvia,
absorvendo cada palavra, sentindo um calor estranho no peito. E você? Alguma história aí? Perguntou Pedro. João desviou. Nada demais, só rotina. Mas internamente, o conflito fervia. Por que Pedro o atraía tanto? Era admiração ou algo mais? Ele negava, mas os olhares prolongados traíam. À noite em casa, João rolava na cama questionando. Isso não pode ser. Eu não sou assim. Ou sou? A tensão aumentou quando Pedro o convidou para um café após o turno. Vamos relaxar, cara. Você parece tenso. João aceitou, coração acelerado. No café simples da esquina, a conversa virou pessoal. Pedro falou de relacionamentos passados, decepções que o fortaleceram. O amor vale o risco, João. Senão, a gente só existe. João sentiu um nó na garganta. Ele queria confessar, mas o medo paralisava. E se ele rir? E se me rejeitar? Voltando para casa, a mente de João era um turbilhão. A atração era inegável agora, um desejo que o aterrorizava. Dias depois, durante uma reunião da ONG, o conflito explodiu internamente. Pedro tocou seu ombro casualmente. Ei, você tá bem? O toque enviou um arrepio, e João se afastou bruscamente. Tô sim, mentiu, mas o gesto durou segundos a mais. Naquela noite, sozinho, João pesquisou no celular. Como saber se sou gay? Os resultados o confrontaram com verdades que ele evitava. Não, isso vai destruir tudo, pensou, imaginando a reação da família conservadora em Minas Gerais, que ligava toda semana cobrando uma namorada decente. A pressão cresceu. Em uma distribuição grande, Pedro o confrontou. Você tá evitando a gente? Fiz algo errado? João negou, mas o suor frio traía. Internamente, o pânico tomava conta. Admitir significava arriscar rejeição, perda de amigos na ONG, talvez até o emprego se vazasse. Mas ignorar o sentimento o consumia. Eu preciso decidir, concluiu, enquanto a chuva batia na janela do carro voltando para casa. O conflito inicial era só o começo, uma faísca que ameaçava incendiar sua vida inteira. A atração por Pedro se intensificava a cada encontro, em uma ação de emergência, ajudando famílias afetadas por enchentes na Zona Leste, eles trabalharam até madrugada. Pedro, exausto, se apoiou em João. Você é um pilar aqui, sabia? O elogio aqueceu, mas também doeu. João queria mais que amizade. Obrigado, murmurou o coração disparado. No dia seguinte, uma mensagem de Pedro. Bora um chopp amanhã, para descontrair. João aceitou, mas o medo crescia. E se eu me entrego? E se perco tudo? A noite do chopp foi o turning point. Sentados em um bar lotado, Pedro abriu o jogo. Você parece carregar o mundo nas costas. Desabafe. João, após 2 cervejas, confessou parte. Nunca tive ninguém. Me sinto invisível. Pedro ouviu, olhos fixos. Você não é invisível para mim. O ar carregou-se de tensão. João sentiu o desejo pulsar, mas recuou. Melhor ir embora. Caminhando para o metrô, a mente explodia. Eu gosto dele. Mas e agora? De volta ao apartamento, o telefone tocou. Era a mãe. Filho, quando vai trazer uma moça para casa? Tá na hora. A mentira habitual saiu. Em breve. Mas o conflito interno atingiu o pico. Eu não aguento mais esconder, pensou, lágrimas escorrendo. A atração por Pedro era real, mas o medo de exposição o paralisava. Naquela noite, ele decidiu. Amanhã, na ONG, falaria algo. Mas o quê? A incerteza o consumia, preparando o terreno para crises maiores. Os dias seguintes foram uma montanha-russa. Pedro notava a distância, mensagens ignoradas, desculpas para não ajudar juntos. O que tá rolando? Perguntou em uma ligação. João desligou, pânico crescendo. Se eu admitir, perco a família. Uma prima postou no grupo familiar. Casamento do primo foi lindo. E você, João? A pressão social apertava. Ele se isolou mais, mas o desejo por Pedro o puxava de volta. Em uma ação crítica,
distribuindo remédios em uma favela durante uma epidemia local. Pedro o encurralou. Fala logo, João. Somos amigos, né? João explodiu. Não é nada com você. Mas era tudo com ele. O conflito inicial evoluía para uma guerra interna, com a identidade de João em jogo. Ele sabia. Ignorar levaria à implosão. A tensão subia, prometendo confrontos inevitáveis. Pedro descobriu o segredo de João em uma mensagem acidental. Gosto de você mais do que como amigo. O choque o fez pausar, mas em vez de recuar, ele respondeu com um convite direto. Vamos conversar sobre isso amanhã na ONG. Essa revelação inesperada acendeu uma faísca de esperança em João, mas também um medo paralisante de que tudo desmoronasse antes mesmo de começar. No dia seguinte, durante uma distribuição de cestas básicas em uma favela da Zona Sul, João chegou cedo, coração batendo forte. Pedro já estava lá, organizando caixas com eficiência habitual. Ei, vamos ali para os fundos, disse Pedro, puxando-o para um canto afastado das filas de pessoas. João seguiu, pernas tremendo. Sobre a mensagem, eu sinto o mesmo, confessou Pedro sem rodeios. Mas precisamos ir devagar. Você parece assustado. João assentiu, alívio misturado a pânico. Eles voltaram ao trabalho, mas agora com olhares cúmplices que aceleravam o pulso de João. As semanas seguintes viraram um turbilhão de proximidade. Em ações noturnas, distribuindo agasalhos em ruas frias, Pedro compartilhava histórias de sua juventude. Eu me assumi na faculdade, perdi amigos, mas ganhei liberdade. João ouvia, abrindo-se aos poucos. Sempre escondi isso, medo da família, do trabalho. Pedro incentivava. Você não está sozinho agora. Eles trocavam mensagens diárias, de memes bobos a desabafos profundos. Uma noite, após uma entrega exaustiva em uma comunidade alagada, Pedro sugeriu. Vem para minha casa, secamos as roupas e conversamos. João hesitou, mas aceitou, sabendo que era um passo perigoso. Na casa simples de Pedro, no bairro do Butantã, eles sentaram no sofá úmido. Pedro preparou um chá quente. Me conta tudo, pediu. João desabafou. Inseguranças com o corpo, anos de solidão, atração reprimida. Pedro escutou sem julgar. Isso não te define. O que importa é quem você é por dentro. O toque veio natural. Pedro segurou sua mão, e João não recuou. Eu te admiro pela coragem de ajudar na ONG, disse Pedro. João sentiu um calor subir. Você me faz querer ser melhor. A conversa durou horas, terminando com um abraço que durou mais do que o necessário. A relação se aprofundou em segredo. Em uma reunião da ONG para planejar uma campanha contra a fome, Pedro defendeu uma ideia de João. Isso vai impactar mais gente. O apoio público o encheu de confiança. Fora dali, eles se encontravam em parques discretos, caminhando e falando sobre sonhos. Pedro revelou uma traição passada. Um ex me largou por pressão familiar. João compartilhou seu pavor. Minha mãe liga toda semana cobrando netos. A vulnerabilidade os unia, mas João sentia a tensão crescer. Quanto tempo até alguém notar? Uma ação grande em uma praça central testou os limites. Enquanto distribuíam sopa para centenas, uma voluntária comentou. Vocês dois formam uma dupla e tanto. João corou. Pedro sorriu disfarçando. Depois, sozinho com Pedro no carro, João admitiu. Quero mais que amizade. Pedro respondeu. Eu também. Mas e sua família? A pergunta plantou a semente do conflito. João mentiu para si. Vou lidar com isso. Mas no fundo, sabia que o segredo não duraria. Os encontros viraram rotina. Pedro o levava a eventos culturais discretos, como feiras de rua, onde discutiam identidade. Ser gay no Brasil é luta diária, disse Pedro, citando casos de preconceito. João concordou, abrindo sobre bullying na adolescência. A atração física surgiu. Toques casuais evoluíram para beijos rápidos em momentos isolados. Após uma distribuição noturna, em um beco escuro,
O primeiro beijo veio, breve, mas intenso. Isso é real, murmurou João, ofegante. A tensão subia com o risco. Uma mensagem da irmã de João. Vem pro almoço domingo, traga alguém especial. Ele ignorou, mas o peso aumentava. Pedro notava. Você tá distante de novo. Em uma conversa franca, João confessou. Medo de perder tudo. Pedro prometeu. Vamos juntos. Mas uma ligação acidental da mãe, ouvindo vozes ao fundo, plantou dúvida. Quem tá aí com você? João desligou rápido, pânico instalando-se. A relação aprofundava, mas o abismo familiar se aproximava, prometendo uma crise inevitável. Dias depois, em uma ação de emergência por causa de uma enchente, eles trabalharam até o amanhecer. Exaustos, Pedro disse: Eu te amo, João. As palavras o atingiram como um raio. João respondeu: Eu também. Mas no carro de volta, uma notificação. A mãe mandou uma mensagem sobre valores familiares. O conflito interno explodia. Amor versus medo. João decidiu. Precisava confrontar. Mas como? A profundidade da relação o empurrava para frente, mas o risco o puxava para trás. A família de João descobriu tudo através de uma mensagem esquecida no celular. Te amo, Pedro. O pânico o invadiu como uma onda gelada, sabendo que a reação seria explosiva. Ele largou o aparelho, coração disparado, enquanto a ligação da mãe chegava segundos depois. O que é isso, filho? Explique agora. Essa traição tecnológica marcou o início de uma crise que ameaçava destruir o pouco de felicidade que ele havia construído. João atendeu, voz tremendo. Mãe, é complicado. Ela interrompeu. Complicado? Isso é contra tudo que te ensinamos. O pai pegou o telefone. Você tá confundido. Vamos resolver isso. João desligou, suor escorrendo. Pedro, ao seu lado na ONG durante uma pausa, notou. O que houve? João contou, e Pedro o abraçou. Calma, vamos enfrentar. Mas o isolamento começou. Mensagens da família chegavam incessantes, cheias de preocupação disfarçada de julgamento. Pense na nossa reputação. A crise se agravou no trabalho voluntário. Em uma distribuição de alimentos em uma favela lotada, João se distraía, errando contagens. Uma voluntária perguntou: Tudo bem? Ele mentiu. Sim. Pedro tentava ajudar, mas João se afastava. Preciso de espaço. O medo de exposição o consumia. E se a ONG descobrisse e o excluísse? Pedro confrontou. Você tá me evitando por causa deles? João admitiu. Sim, não quero te envolver na bagunça. Em casa, as ligações viraram discussões. A irmã ligou. Pai tá furioso, diz que isso é fase. Vem pra Minas, conversamos. João recusou. Não é fase. O pai enviou o áudio. No Brasil, homem é homem. Procure ajuda. As palavras cortavam, ampliando inseguranças. João chorou sozinho, questionando. Vale a pena? Pedro insistia em mensagens. Não desista de nós. Mas a pressão familiar o isolava mais. Uma ação noturna piorou tudo. Distribuindo cobertores em ruas escuras, Pedro o puxou para o lado. Fala comigo. João explodiu. Minha família me odeia por sua causa. Pedro recuou. Não é por mim, é por quem você é. A briga os separou. João foi embora cedo, deixando Pedro confuso. No dia seguinte, a mãe apareceu em São Paulo sem aviso. Vim te buscar para terapia. João a enfrentou. Não preciso de cura. Ela chorou. Você nos envergonha. O confronto o abalou, fazendo-o duvidar do relacionamento. Pedro sugeriu uma pausa. Talvez tempo ajude. Isso doeu como traição. João sentiu abandono. Você tá desistindo? Acusou. Pedro negou. Quero te proteger. Mas o silêncio cresceu. Na ONG, voluntários notavam a tensão. Vocês brigaram? João evadia. A crise interna culminava. Noites insones, perda de apetite, pensamentos de desistir do voluntariado. Uma ligação coletiva da família selou o pico. Pai, mãe e irmã no viva voz.
Escolha, nós ou essa vida, disse o pai. João rebateu. É quem eu sou. Eles desligaram, cortando contato. Sozinho, João ligou para Pedro. Acabou tudo. Pedro veio correndo. Não acabou. Vamos lutar. Mas a dor era imensa. Rejeição familiar versus amor. A crise o forçava a uma escolha drástica, com o conflito em ebulição. Dias depois, em uma reunião da ONG, João desabafou com Pedro. Perdi minha família. Pedro prometeu. Você ganhou uma nova. Mas uma mensagem anônima de um parente. Pare com isso ou avisamos seu chefe. O medo de perda profissional adicionou camadas à crise. João considerou romper. Talvez seja melhor sozinho. Pedro lutou. Não fuja. A tensão atingia o limite, preparando uma resolução forçada. João confrontou a família em uma videochamada decisiva. Eu sou gay e não vou mudar. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor, quebrado pelo choro da mãe e a fúria do pai. Então saia da nossa vida. Essa ruptura brutal marcou o auge da tormenta, forçando João a escolher entre o passado e o futuro, enquanto Pedro esperava do lado de fora, pronto para o que viesse. João desligou, pernas fracas. Pedro bateu na porta. Deu certo? João negou. Eles me deserdaram. Pedro o abraçou. Sinto muito, mas você foi corajoso. A dor era aguda, anos de laços familiares evaporando. Mas algo mudava. Sem o peso do segredo, João sentia um alívio inicial. Agora sou livre, murmurou, mas o vazio o aterrorizava. Na ONG, o conflito se espalhava. Uma voluntária ouviu rumores e perguntou: é verdade sobre vocês? João confirmou. Sim. Ela apoiou, mas outros cochichavam, criando tensão no grupo. Pedro defendeu. Isso não afeta o trabalho. Uma reunião de emergência surgiu. O coordenador questionou. Isso impacta as doações? João rebateu. Meu caráter não mudou. O debate acalorado o testou, mas ele manteve firmeza. Pedro propôs. Vamos embora juntos recomeçar. João hesitou. E o voluntariado? Pedro insistiu. Priorize nós. A escolha dividia. Abandonar a ONG significava perder propósito. Em uma ação diurna, distribuindo livros em uma escola carente, uma criança perguntou: você é feliz? João pausou, percebendo. Estou aprendendo. Isso o impulsionou. A culminação veio em uma viagem impulsiva para o litoral. No carro, Pedro confessou. Temi te perder para eles. João admitiu. Quase desisti. Parados na praia, sob chuva fina, eles discutiram. Sem família, o que sobra? Perguntou João. Pedro respondeu. Nós construímos uma. O beijo selou a decisão. Abraçar o amor, apesar das perdas. De volta, João ligou para a irmã. Me dê tempo. Ela suavizou. Talvez um dia. O pai permaneceu distante, mas a mãe mandou mensagem. Te amo, mas preciso processar. A brecha de esperança aliviou. Na ONG, o coordenador apoiou. Fique, você inspira. João escolheu ficar, fortalecendo a relação com Pedro. O conflito final. Uma ameaça de parente no trabalho. João confrontou o chefe. Sou gay, e isso não muda meu desempenho. O chefe aceitou. Irrelevante. A vitória o empoderou. Pedro sorriu. Viu? Você venceu. A culminação transformava a dor em força, com laços reconstruídos aos poucos. João e Pedro enfrentaram o mundo como casal assumido, inspirando uma campanha na ONG contra preconceito, mas não sem custo. A família manteve distância, testando sua resiliência. Essa vitória amarga selou a jornada, provando que a autenticidade exige sacrifícios, mas recompensa com uma vida verdadeira. Hoje, eles coordenam ações na periferia, mãos dadas em distribuições. João perdeu contato com o pai, mas ganhou aliados na ONG. Voluntários os aplaudem por coragem. Vocês mudaram minha visão, disse uma colega. Pedro incentiva. Continue lutando. João, mais confiante, retoma hobbies, corridas matinais, lendo sobre direitos LGBT.
A mãe ligou após meses. Sinto falta. João respondeu. Venha visitar. Ela veio, hesitante, mas o abraço quebrou barreiras. Aceito você, sussurrou. O pai resiste, mas a irmã media. Dê tempo. A reconciliação parcial ensina paciência. No trabalho, João acende, usando sua história em palestras internas sobre diversidade. Pedro abre um grupo de apoio na ONG, ajudando outros. Juntos, viajam pelo Brasil, visitando praias e cidades, fortalecendo o laço. A moral: esconder identidade prolonga a dor. Confrontar com empatia leva à aceitação. João aprendeu. Amor próprio atrai conexões reais. Se você luta, dialogue. A verdade liberta, mesmo com perdas. A esperança prevalece, transformando conflitos em crescimento.